Boa noite, galera, aqui é o Arthur de novo. Como vocês sabem, eu tô na Bahia, não tenho muito carrinho aqui para brincar, não tenho muita coisa para fazer vídeo, então eu resolvi criar uma nova série, não sei se é série melhor, é tipo episódios, vai. Igual eu tenho aquela série de bate-papo e dicas que já tá no volume 24, tem também o de novidades no mundo RC, que sei lá em que número tá. Eu vou criar uma aqui que é de perguntas e respostas. Esse vai ser o Perguntas e Respostas volume 1. E como eu não tenho respondido muitas perguntas e comentários por digitando aqui, porque meu note tá o osso, vai. Falando sério, meu note tá o osso. Então eu vou fazer em vídeo aqui, respondendo alguns. Claro que nem todos eu vou saber responder. Tem muito vídeo que eu não muita pergunta que eu não respondo porque eu não sei a resposta. De verdade, eu não sou nenhum guru, nenhum mestre do modelismo. Então eu tento responder o que eu tenho confiança em responder. Então vamos lá. Acho que eu vou começar aqui de um... Talvez aqui essa pessoa seja o que se inscreveu aqui em primeiro no meu canal. Eu acho que se chama The Antoine Franklin. Não sei se é essa a pronúncia, mas eu sei que esse aqui está desde o começo do nascimento da RC Brasil que ele está participando aqui. Ele perguntou se eu vou comprar mesmo o XR10 com o dólar a 1,93 agora. Não sei, talvez eu espere mais um pouco, mesmo porque eu ainda não recebi. E a outra pergunta aqui é se eu vou vender o GT3B ou não. E eu até respondi num vídeo que por enquanto eu não vou vender o GT3B, porque eu tenho ele conectado em todos os meus carrinhos. Principalmente porque o receptor dele custa 5 dólares, é extremamente barato. E o do meu novo rádio, que é o MT4 da Samba, da Airtronics, o mais barato custa 50 dólares o receptor. Isso é 3 canais só. Se eu quiser um com 4 canais, ele já pula para 100 dólares. Olha isso. Se eu quiser um com 4 canais e telemetria, igual o que veio, custa 130 dólares. Então não é nada barato eu colocar todos os meus carrinhos nele. Então por enquanto eu vou continuar usando o GT3B. Vamos lá, vamos passar para mais perguntas aqui. Vou tentar responder de forma rápida até. Aqui, ó. Demorou, achei que tantos comentários do senhor viu meu, muitos comentários. Blá, blá, blá. Tem uma Revinho também, muito show, carro e uma Savage Flux. O que você acha da Savage? Boa, dura bem, é resistente. Andei uma vez com ela e gostei. Agora não sei se vão fazer algum upgrade, certo? Seguinte, Revinho, sem comentários, todo mundo adora esse carrinho, inclusive eu. Quanto a Savage Flux, cara, é um puta carro. Ela é o concorrente direto do iRevo e, na minha opinião, até ela tem muito mais qualidades e durabilidade do que o iRevo. Agora eu não posso ficar te falando muito sobre ela porque eu não tenho e nem te falar o que é bom de upgrade. Como é um carro que eu não tenho, eu nunca pesquisei muito a fundo, mas é um carro extremamente consagrado de muita durabilidade. Então o que eu deixo aqui para você de ups é, o que quebrar você troca. E assim, se quebrar uma peça de plástico, tenta achar já um de alumínio. Respeitando aquela regra que eu sempre falo duas peças de alumínio, alumínio com alumínio não é uma boa. Se você for fazer um upgrade tem que ser alumínio e plástico, para não ficar raspando ferro com ferro, que isso gera atrito e gera calor. Beleza? Próxima pergunta aqui é do Igor BD97. E o metanol da Traxxas, o que você fala dele? Eu acho que ele quis dizer sobre o combustível nitro da Traxxas. Eu também não sei muito falar sobre ele porque eu nunca usei, mas dizem que ele é muito bom e é especialmente para motores Traxxas, o Traxxas 3.3 e o 2.5 e 2.5R. É excelente, pode usar, principalmente se você tem Traxxas, né? Próxima, do Gregor CFC. E aí, Arthur, eu tenho uma dúvida. Depois que você brinca com o carrinho nitro, você passa WD-40 e como você passa e onde passar? Seguinte, eu uso sim o WD-40, mas não sei se a maioria aqui sabe, WD-40 não é um lubrificante. WD-40 ele serve para remover a umidade. Ele não lubrifica. Ele evapora depois de um certo tempo. Eu uso ele da seguinte forma: carrinho nitro, depois que eu brinco com ele, eu removo todo o combustível do tanque e jogo bastante WD-40 dentro dele. Eu não me importo que fique até uma camada assim embaixo do tanque de WD-40, mas eu ponho bastante. E também eu removo a vela do motor, baixo o pistão, movendo com o dedo mesmo o flywheel, acho que é o volante do motor, né? E jogo também bastante WD-40 dentro dele. Se vocês quiserem também, você pode remover o carburador e jogar dentro do carburador, puxando a agulha, abrindo a agulha. Joga dentro do carburador. Eu não faço isso porque o carburador dos meus carrinhos são difíceis de tirar. Se o seu for fácil, pode pôr. Se não for, também não tem problema.
Próxima, também é do Gregor CFC, se os servos que vêm no MT4 são bons. Eu vou falar que eu não sei, mas acredito que não seja muito, porque tudo que vem assim de brinde é barato. E também porque eu olhei, eles não são de metal, não é Metal Gear. Eles também não têm um torque muito alto, mas eu acho que eles são bem rápidos. Eu acho que eles são servos específicos para a velocidade mesmo do rádio. Eles aproveitam bastante a velocidade máxima que o rádio oferece. Próxima aqui a pergunta é do Vinícius Ugohara. Olá amigo, tudo bem? Eu sou totalmente leigo nesse assunto. Gostaria de saber onde você compra o combustível dele e o respectivo valor. Esse aqui é um vídeo que eu coloquei sobre aquele carro nitro que eu vendo. Ele está perguntando sobre o combustível dele. Eu vou falar o seguinte, todo mundo aqui que tiver a dúvida de qual combustível comprar, manual original do carrinho. Lá vai falar qual que é o melhor modelo que eles recomendam, a melhor marca, e a porcentagem de nitro de óleo que eles recomendam. Eu pessoalmente recomendo o Byron, porque eu já testei acho que quatro tipos de combustíveis, e o Byron é o que funcionou melhor para mim. E respeito também o que o vendedor coloca no manual. Se no meu manual está dizendo usar 20% de nitro, é 20% de nitro que eu vou usar. E se você fez o amaciamento do motor com 20%, não fique variando isso. Não vá para 30%, depois volte para 16%, depois use 20%. Amaciou com 20%, fica usando sempre 20%. Beleza, galera? Próximo, Marcos Vinícius. Arthur, até quantos S o ESC original da Revin aguenta? Seguinte, o ESC original da Revin aguenta até 3S, mas, olha bem, o meu ESC original da Revin queimou com 2S. Então, tudo bem, ele aguenta 3S. Mas eu não recomendo usar 3S, não é nem pelo ESC, é pelo próprio Revinho. 3S é muita potência para ele e as peças plásticas dele, principalmente cardan, elas começam a criar folga e aí começa a soltar. Eu não recomendo, é muita potência para ele, eu acho que 2S já está de bom tamanho, mas se você quiser usar 3S vá fundo, ele aceita sim, mas nunca ligue duas baterias LiPo em série, nunca, nenhuma. Você nunca pode ligar 2S em série, nem 3S, sempre paralelo, beleza? Vou aproveitar aqui também, tem gente que me perguntou que colocou o pinhão de velocidade do Revinho para andar mais rápido e não está andando. Galera, ao contrário, o pinhão de velocidade que vem no Revinho é menor. O que vem instalado é 28 dentes. O que eles dizem que é o Speed, o pinhão de velocidade, ele tem acho que 23. Ou seja, ele vai diminuir a velocidade. Por que eles falam que é o pinhão de velocidade? É porque você instala ele para você usar duas baterias níquel em série. Só para isso, aí sim você vai ter mais velocidade. Mas o pinhão com menos dente é menor velocidade que você vai alcançar. Bom, a próxima pergunta aqui é do 6315 Luiz. Boa noite, comprei um Revo 3.3 e estou com dificuldade de regular a lenta do carrinho. Ele apaga quando eu paro usando o freio. Seguinte, carinha, isso aqui não é problema de regulagem do motor, não é nenhuma agulha que está com defeito. Essa regulagem que você está precisando ver é a regulagem do servo do acelerador e do freio. O que você precisa regular é, na hora que você está freando, provavelmente você está fechando ainda mais a agulha, e não pode acontecer isso. Você tem que regular o servo, deixar ele neutro, e quando você dá ré, a agulha do carburador não pode mexer nada, ela tem que manter na mesma posição. Ou seja, com o acelerador, com o gatilho do rádio parado, e quando você dá ré, a agulha não pode variar, tem que manter a mesma posição. Só quando você acelera que a agulha tem que se mexer. Então é isso, dá uma regulada no servo do acelerador e do freio, que é esse que está com o seu problema aí. Próximo, Ricardo S. Góes. Arthur, boa noite, será que pode me ajudar? Tem um carregador Variable 6S da Hobby King, já carreguei algumas vezes com ele, tanto LiPo quanto NIN e níquel. Agora, toda vez que tento carregar, aparece Connection Break. Já testei os cabos com multímetro, já testei para ver se tem curto-circuito, blá 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 blá. Pelo que vi, tá tudo aqui. O que pode ser? Galera, quando aparece esse erro de Connection Break, já aconteceu comigo e está acontecendo bastante isso. Geralmente, o que é? Geralmente é o cabo de balancear da bateria que está com mau contato. Quando você está carregando, você precisa conectar esse cabo e quando o carregador vê que está com mau contato, ele interrompe a conexão. Porque ele não consegue saber qual é a voltagem que está na célula. Então ele para. Provavelmente é o cabo de balancear da bateria que está mal conectado. E é isso aí. Próxima pergunta. GrubGL. É isso, GrubGL.
Oi Arthur, tô com a revinho todo original, só com carrinho mais ou menos com aquele pinhão menor que é o preto original. Já falei isso aqui agora, ó. O pinhão que vem, o pinhão menor ele não vai dar mais velocidade com a mesma bateria. Para dar mais velocidade você precisa de duas baterias, ele é feito para isso. Para dar mais velocidade usando duas baterias em série. Aqui, resolvi mexer no câmbio e no tow do revinho, pois notei que os pneus estavam vesgos para fora. Sei para ter estabilidade e tal, mas queria botar reto para ficar o desgaste de pneu igual. Tem alguma maneira de ser a olho e tem uma maneira de precisa medir a cambagem do link? Ó, existe sim equipamentos precisos para você medir isso, porém é caro. E quando você coloca as rodas alinhadas, as rodas da frente, na verdade você vai ter mais desgastes dela do que quando elas estão abertas. Por quê? Porque em linha reta, tudo bem. Mesmo em linha reta, com a aceleração do carro, elas tendem a fechar também para frente, mas principalmente em curva. Por que você tem as rodas abertas assim? Isso é para forçar um pouco o efeito de Ackermann, que é as rodas internas do carro, ela tem que esterçar mais que as rodas externas, que é para fazer um ângulo, um círculo menor, e assim evita mais o desgaste das rodas. Então, se você está com elas retas, você está desgastando mais os pneus do que se elas estivessem abertas. Beleza? Isso aqui foram poucas perguntas, eu vou responder assim poucas de uma vez, porque eu não quero fazer um vídeo entediante. Vocês estão vendo até que eu estou falando bem rápido. Se alguém não consegue entender muito o que eu estou falando, porque eu estou falando rápido, deixa um comentário aí que no próximo vídeo eu tento falar de forma mais devagar. Vou tentar sempre manter isso aqui abaixo de 15 minutos, e já está com 12. E é isso aí, galera. Espero que gostem, espero que eu resolva bastante pergunta aqui. E até a próxima.